Você está me ouvindo? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo da Palavra de Deus, dessa feita do profeta Daniel. Dando a sequência ao estudo, nós teremos hoje registro capítulo 2. Mas antes, queremos orar com todos vocês, agradecendo a Deus por esta oportunidade e pedindo dele a sua graça, a misericórdia, a sabedoria, o entendimento para aquilo que nós vamos estudar. Então, recebamos da parte do Senhor esta bênção através da oração. Pai amado, te agradecemos por este momento tão importante, quando, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, que nos leva a compreender todas as coisas, como diz a tua palavra, ó Deus, que nos ensinará e fará lembrar todas as coisas. Assim, Pai, abençoa todos esses que estão, ó Deus, em cadeia, ouvindo a tua palavra, recebendo de ti essa graça, esta bênção, provinda dos altos céus. Meu Deus maravilhoso, sê com todos e nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Queremos, amados, dar sequência desse estudo tão importante e temos hoje o livro do profeta Daniel, capítulo 2, onde está dividido em 4 pontos especiais. Primeiro ponto, nós temos aqui, dos versículos 1 ao 13, o risco que Daniel e seus amigos realmente estavam passando. No capítulo 2, verso 14 ao 23, nós temos a oração e o louvor de Daniel. Nesse terceiro ponto, registra os versículos 24 ao 45, a profecia de Daniel. E no quarto ponto, os versículos 46 a 49, mostra sobre o crescimento de Daniel. Creio que nós teremos hoje a oportunidade de ver esses 2 pontos, que é sobre o risco que Daniel e os seus amigos estavam passando. E o ponto 2, nós vamos falar sobre a oração e o louvor de Daniel. Este capítulo, amados, é um esboço da história do mundo. É interessante como Deus revela as coisas que pertencem ao seu domínio. E este capítulo traz para nós esse esboço da história do mundo. A compreensão desse capítulo e do 7º ajudarão no estudo de Apocalipse e de outras profecias bíblicas. É isso que nós vamos discorrer neste momento tão importante sobre esse estudo. E vamos falar aqui sobre o risco em que Daniel e seus amigos estavam passando por um decreto de Nabucodonosor. Mas uma coisa interessante que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é verdade. E a arqueologia, que é o estudo dos arqueólogos, que fala sobre o estudo da antiguidade, e especialmente do período pré-histórico. Então, como nós vemos aqui, nos anos 606 a.C., foi quando começou essa história ou esta revelação da parte do Senhor, e que está atrelado exatamente a tudo o que aconteceu na época de Daniel lá em Babilônia, o que está acontecendo hoje no mundo e que vai acontecer posteriormente. Por isso, nós vemos aqui quando o rei Nabucodonosor estava preocupado com o seu futuro. Nós vimos aqui no versículo 29 desse capítulo, eu queria até ler com os irmãos,
antes de nós procedermos com o estudo, essa escritura que é tão importante para nós, ler dos versículos 1 ao versículo 23. Se você tiver de posse da sua Bíblia e quiser acompanhar, é Daniel 2, do versículo 1 ao 23, que diz assim: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe dissesse o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico que o rei vive eternamente. Conte os sonhos a estes teus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez: que o rei conte o sonho a estes teus servos e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Não houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso, o que o rei exige, é difícil, e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ver isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia, e saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então é neste ponto que nós vamos hoje realmente refletir, e é importante ver o que nos traz esta escritura sobre as profecias, ou o que Deus estava estabelecendo naquele momento, mostrando ao rei Nabucodonosor as coisas que aconteceriam naquele período dele, posteriormente, e assim nós vamos ter este momento tão importante falando sobre essa questão. Como já falamos aqui sobre o estudo da arqueologia, que trouxe assim a questão da veracidade da Bíblia, não porque os arqueólogos realmente disseram o que aconteceu, mas é uma comprovação, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, o rei estava preocupado com o seu futuro. O rei realmente estava preocupado com a duração do seu reinado. Ele estava realmente com essa preocupação. Deus deu-lhe um sonho em que ele escrevia o futuro, mas ele não conseguia compreendê-lo. Na verdade, ele esqueceu o sonho. Os cristãos têm o Espírito Santo para lembrá-los e ensinar-lhes tudo. É como diz a palavra de Deus, que o Espírito de Deus é aquele que nos traz o conhecimento, a sabedoria das coisas presentes, das que estão escritas,
e faz lembrar também todas as coisas. Os falsos adivinhos e os homens sábios estavam realmente em dificuldades, pois o rei queria não apenas uma interpretação do sonho, mas também uma descrição dele. Qualquer pessoa pode inventar uma interpretação, porém é impossível descrever um sonho que nunca teve. Eles tentaram ganhar tempo, que está no versículo 8, como nós lemos, na esperança de que o rei mudasse de ideia. Está no versículo 9. Em vez disso, o rei mandou matar todos os homens sábios, e entre eles estava Daniel e seus amigos. Sabendo que Satanás é homicida e desejava ver a morte de Daniel, dos seus amigos também, daqueles que faziam parte desse grupo seleto do rei, que tinha sonhos, pois bem, eram os caldeus. Mas Deus realmente tem o seu poder, a sua maneira de agir, e assim trouxe ao rei este sonho, mostrando o que deveria acontecer posteriormente. E aqui nós temos, nesse estudo tão importante, sobre esse sonho de Nabucodonosor, que Nabucodonosor esperava que seus intérpretes também lhe digam o exato conteúdo do seu sonho, talvez para provar que eles também eram genuinamente qualificados para interpretá-los. Então, aqui no versículo 1 do capítulo 2, que no mundo antigo os sonhos eram considerados como sombras de acontecimentos futuros. O sonho de um rei tinha significância para a nação como um todo. E a interpretação era importante para que o rei pudesse tomar providências a fim de estar preparado para os acontecimentos que o sonho antecipava ou até mesmo prevenisse contra ele. Isso é o que nós vemos aqui, a preocupação de Nabucodonosor com o seu reinado, com aquilo que havia de acontecer e ter segurança. Então, mas Deus realmente trouxe a ele um sonho que não seria só a questão do seu reino, mas mostrando algo importante naqueles momentos que estavam acontecendo lá em Babilônia, que aconteceria, que está acontecendo hoje no mundo e que vai acontecer posteriormente. Aqui no versículo 2, você pode acompanhar, Nabucodonosor tinha uma equipe de especialistas em interpretação de sonhos. Quem eram eles? Eram 4 categorias. Eram os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. O nome caldeus inicialmente se referia a uma parte do Império Babilônico, mas o tempo passou a descrever um grupo especial conhecido por sua especialidade na tradição mágica e interpretação de sonhos. Mas, aqui no versículo 4, nós vemos algo muito interessante quando fala sobre que a partir deste até o capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 7, então, o capítulo 7, do capítulo 2, verso 4 ao capítulo 7, o texto muda do hebraico para o aramaico, a língua da corte do seu cenário babilônico. Talvez a mudança indique que esses capítulos abordam assuntos de importância universal, em vez de interesse específico dos israelitas. Claro, nós sabemos que a língua do povo de Israel era o hebraico, mas existia a língua lá dos babilônicos que era aramaico. E assim eles falavam em aramaico, trazendo uma informação para que não somente os israelitas fossem conscientes ou cientes daquilo que está acontecendo, também como o mundo todo. Nós temos aqui dos versículos 5 e versículo 6, quando traz sobre a oferta que o rei oferecia para os seus sonhadores ou encantadores, mas também trouxe aqui uma
forma de repressão ou de castigo se eles não tivessem capacidade para dizer o sonho e interpretá-lo. E neste versículo 5 e 6, diz: contrário ao procedimento normal, o rei fez a extraordinária exigência de que seus intérpretes recontassem o sonho e sua interpretação. Se eles fossem bem-sucedidos, receberiam grandes dádivas. Se falhassem, seriam executados e suas casas seriam destruídas. Isto é o que o rei estava passando para os feiticeiros, para os encantadores, para os caldeus, eles que estudavam os astros, pensando que assim seriam atendidos pelos astros, ou aquilo estava lá nos astros, mas não tem capacidade de trazer revelações de um Deus poderoso, e seus segredos Deus revela realmente a quem quer. E dando sequência aqui neste capítulo 2, o versículo 11, nós vemos que estes homens consideraram irracional a exigência do rei, porque nenhum ser humano poderia saber o sonho de outro, a menos que fosse revelado pelos deuses, e estes não moram entre os mortais. Então, os babilônios, eles eram politeístas, pensavam em deuses e não conhecia o Deus verdadeiro ou o Deus criador dos céus e da terra. Assim, eles não tinham condições, mas falaram desta forma, que somente os deuses. Ele não falou em Deus, poderia ser exatamente Deus, mas ele não conhecia Deus, então colocou assim a questão de deuses. Eles eram politeístas. E aqui suas próprias palavras revelam o poder de Deus de Israel. Então, ali estava um povo que foi levado para a Babilônia, mas que conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E assim, eles não tinham conhecimento, mas falaram dessa forma. E assim Deus recebeu a glória e também a sua posição, que fez exatamente o que eles disseram ser impossível. O Deus de Israel não é apenas elevado e santo, aquele cuja glória enche os céus, mas é também o Deus que habita com contrito e abatido de espírito, como está em Isaías capítulo 57, versículo 15. Então nós vemos aqui o trabalho de Deus trabalhando pelo o seu povo e mostrando aquilo que haveria de acontecer. E nós temos aqui nessa sequência sobre a oração de Daniel, no capítulo 2, verso 14 a 23, é isso que nós vamos ver neste momento, e depois que vimos o risco que Daniel e seus amigos estavam passando, porque o decreto era para matar todos os sábios de Babilônia. Como nós vimos aqui, então esses 4 jovens eram incluídos no grupo dos sábios, eles também seriam mortos. E eu queria que você entendesse neste momento comigo sobre este assunto tão importante, sobre a oração de Daniel. E ele louvou a Deus, porque Deus atende o clamor do seu povo, Deus revela o seu segredo àqueles que têm um coração quebrantado e um coração contrito. Então, nesse versos 14 a 23, temos de admirar a coragem de Daniel em enfrentar corajosamente o chefe da guarda e ir até direto ao rei, ver o rei. Veja só, o rei tinha dado a ordem para a execução de todos, e ele estava entre aqueles que seriam executados. Mas ali aquele jovem, servo de Deus, confiando em Deus, ele foi se apresentar ao rei e pedir, assim, realmente um tempo. O tempo havia sido esgotado, mas ali nós vemos que ele foi até a presença do rei. Como diz aqui Provérbios 28:1, que o justo é intrépido como o leão. Então esse moço tinha esta coragem, era forte, porque ele tinha confiança em alguém que mandava sobre todas as coisas que existem nos céus e na terra.
Aqui, Deus dominou a conversa do rei e de Daniel, a conversa deles. O rei deu tempo a Daniel, embora tivesse negado tempo aos outros sábios. E como nós vemos aqui no Provérbios 21, verso 1, diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. E ali nós sabemos que Deus agiu entre o rei e Daniel e mudou o coração, inclinou o coração do rei. E ele permitiu esse tempo a Daniel. Isso é muito importante, nós sabemos que o Deus que nós servimos, ele é o Deus que faz obras tremendas e maravilhosas. Deus que domina sobre todas as coisas, domina sobre os corações também. Ele domina sobre o reino e assim ele é o Todo-Poderoso. Dando sequência aqui, nós vemos que Daniel e os 3 amigos sabiam o que fazer. Eles passaram as horas seguintes em oração fervorosa ao Senhor. Entendamos uma coisa, já falamos aqui de princípio, começando o estudo lá no capítulo 1, de que a fidelidade a Deus, isso traz para nós resultados grandiosos em que o nome de Cristo é exaltado e glorificado. Então, quando eles souberam, ou quando Daniel soube desse negócio, esse decreto, uma coisa ele fez: juntar os amigos e ir para a presença do Senhor, falar com Deus a respeito do que estava acontecendo e pedir, assim, a compaixão de Deus. Veja só, nós vemos aqui algo interessante. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Então, Tiago, capítulo 1, verso 5, fala sobre essa questão, de que quem tem falta de sabedoria só tem um lugar para pedir e buscar e encontrar, que é na presença do Deus que criou os céus e a terra. E lá em Mateus capítulo 7, verso 7, como é bem conhecido nosso, diz que o Senhor Jesus Cristo falando: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então, manda bater, a porta se abre, manda buscar e encontra. E durante a noite, Deus revelou o sonho e a sua interpretação a Daniel. Então, Daniel teve esse privilégio. Em Provérbios 3, e o versículo 32, diz algo muito interessante para nós acreditar mais ali no Senhor. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Então foi isso que teve esse jovem lá neste momento tão difícil. Ele tinha intimidade com Deus. É tanto que Daniel tinha 3 momentos de oração durante o dia para falar com Deus, porque era íntimo de Deus. Aqui nós vemos mais sobre essa questão que estamos estudando. Assim, o Salmo 25, verso 14, diz para nós o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. E Deus faz aliança com seu povo. Deus fez aliança com você. Deus fez aliança com os crentes. E essa aliança não pode ser quebrada nem rompida. Então precisamos de quê? Sermos fiéis a Deus, como foram realmente esses 4 jovens, aos quais estava mesmo uma terra que não era a sua, nem era a sua pátria, mas uma pátria diferente, os babilônicos. Então, mas eles tinham uma intimidade profunda com Deus e assim eles estavam vivendo a presença do Senhor e buscar mais a presença na hora da dificuldade. É quando nós também passamos por provas, por dificuldades, só temos realmente um lugar a buscar refúgio, que é na presença de Deus. E isso nos traz confiança, segurança e também proteção da parte divina. Daniel reservou tempo para louvar ao Senhor, em vez de correr até o rei ou vangloriar-se da sabedoria recém-adquirida. E nos versículos 25 ao 30, nós observamos que Daniel dá toda glória ao Senhor.
sem reservar nem um pouco para si mesmo, porque quando Deus faz uma obra, ou nós somos usados, você é usado por Deus, entendamos isso. É Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Se temos habilidades fortes que assim magnificam o nome de Deus, não é pela nossa capacidade, mas é o Senhor que nos capacita, como capacitou esses jovens, a Daniel e aos seus companheiros que estavam lá na Babilônia. Não há limite para Deus, para o que Deus faz pelo crente, que lhe dá toda a glória. Então isso é muito importante para nós entendermos a respeito disso aí. Então nós vemos aqui, amados irmãos, neste capítulo 2, esta obra tão importante e maravilhosa, e nós lemos aqui os versículos 14 a 23, quando traz para nós sobre a oração de Daniel. E Daniel mostra a reação correta. Ele leva seus amigos a orar ao Deus verdadeiro pela a revelação. Vemos aqui, amados, no versículo 15 e 16, com uma fé impressionante, Daniel solicita a Arioque uma audiência com o rei para revelar o sonho e sua interpretação, mesmo antes de Deus ter lhe revelado o sonho. Então, Daniel teve esta direção da parte do Senhor e ao executor, que era Arioque, para levar até a presença do rei, e assim Deus concedeu, dirigiu, e ele teve êxito naquilo que ele foi falar com o rei. O versículo 19, que é diferente dos deuses dos adivinhos babilônios, o Deus de Daniel era capaz e estava disposto a revelar tamanho mistério aos seus servos. Quando nós vemos aqui em Amós, no capítulo 3, versículo 7, nós temos uma escritura muito interessante, que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É isso aí, Deus tinha que trazer a revelação daquilo que aconteceria nos dias de Nabucodonosor, nos dias em que nós estamos vivendo, que quando olhamos essa profecia de Daniel, e como nós vamos ver, nós vamos descobrir, ou seja, e entender o que nós estamos estudando, porque todo este livro, essa profecia, como nós vamos ler posteriormente, que é sobre a estátua, então mostra o quadro no tempo de Nabucodonosor, mostra o quadro em tempos posteriores, mostra o quadro atual, hoje que nós vemos os governos da terra, e mostra também o que vai acontecer depois que Jesus Cristo venha buscar a sua igreja. Isso é importante para nós estudarmos e ver sobre essa questão da profecia. Eu digo para vocês que quando estudamos sobre isso aqui, a nossa fé é acrescentada, nós temos segurança, firmeza e nos apoiamos naquilo que nos traz a palavra profética da parte do Senhor. E eu quero que vocês entendam sobre este assunto muito importante para nós. No versículo 23, Daniel reuniu seus companheiros para orarem pela revelação do mistério. Isso é o versículo 17 e 18. Quando Deus respondeu à sua oração, Daniel louvou e agradeceu ao Senhor por sua sabedoria e poder, antes que fosse ver Nabucodonosor. Isto, meus amados irmãos, é de suma importância, porque Deus traz o conhecimento, ou Deus revela o segredo do seu coração aos seus servos. E quando Deus tem um propósito, então Deus não deixa de que o seu povo fique aquém daquilo que ele quer revelar.
e não fiquem também desinformados, mas Deus informa sobre todas as coisas. É como nós temos os céus garantidos por Deus. Então nós vemos assim os profetas que falaram a respeito desse assunto tão importante, e o próprio Senhor Jesus Cristo, quando veio, ele trouxe várias informações daquilo que vai acontecer com um povo santo. Mas eu quero findar neste momento esse pequeno estudo, esta pequena reflexão, e dizendo que daremos prosseguimento a este capítulo 2, e na próxima etapa nós vamos ver essa questão da profecia de Daniel, que está registrado no versículo 24 a 45, que é sobre aquilo que a estátua que viu o rei Nabucodonosor. Tratando, aqui estamos falando para vocês, de profecias que aconteceram nos dias de Nabucodonosor, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, aquilo que está acontecendo nos dias atuais e aquilo que vai acontecer posteriormente, como já falamos, quando Cristo vier buscar a igreja. Então tem algo muito importante relacionado com a profecia de Daniel. Mas que Deus continue abençoando a sua vida, enchendo de alegria, de regozijo e o desejo de estarmos juntos, reunidos para este assunto tão importante que compete a nós conhecer mais e mais dentro do conhecimento dado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus.